Oi, meus queridos, mais um dia de aula online. Boa terça-feira para todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães, né? Ainda sei que já passou o dia, mas todo dia é Dia das Mamães, né? Então, um feliz Dia das Mães para todas as mamães dos nossos alunos. Muita saúde, muita paz para vocês, muita harmonia, muito amor. Que Deus continue abençoando cada uma de vocês e que vocês sejam muito, muito felizes. E Antes de a gente continuar, dar sequência às nossas aulas, eu vou corrigir com vocês aquele exercício que eu deixei na semana passada. Por quê? Porque eu recebi várias fotos e em várias fotos eu vi várias pessoas errando as mesmas coisas. Então, eu gostaria que vocês, antes de iniciar a aula, vocês corrigissem junto comigo esse exercício, pegassem aí o caderninho de vocês, onde vocês responderam, e fossem corrigindo tudo que tiver errado, certo? Porque não adianta fazer uma coisa e errar é normal. Agora, permanecer, deixar lá errado para estudar errado, depois não dá. Então, vocês vão corrigir, certo? E depois a gente dá sequência à aula. Tá certo, gente? Vamos lá. Vamos lá, sexto ano. Eu passei um exercício longo para vocês, não foi? Simples, mas bem trabalhoso. Então, vamos lá. Na primeira questão, eu tenho 2 à terceira. Então, 2 à terceira. Eu não vou ficar explicando novamente tudo, porque eu já expliquei na aula, para a gente não ficar perdendo tempo. Mas 2 à terceira. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 3 à terceira, 27. 4 à quarta, 256. Lembrando que é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. 5 à quarta, 625. 6 à terceira, 216. 7 à terceira, 343. Na segunda questão, a gente só precisava resolver umas expressões numéricas, sem chave, sem colchete, sem parêntese, bem simples. Só respeitando os sinais, a ordem dos sinais, né? Então, 25 vezes 3, 75, mais 2, 77. Letra B deu 66, letra C, 67, letra D, 59. Na terceira questão, no exemplo, eu coloquei aqui para vocês como se faz, mas aqui eu só queria que vocês fizessem até aqui, por exemplo. Eu queria que vocês me dissessem como é que aplicava a propriedade da potência. Não precisava dar o resultado da potência, mas se vocês fizeram não tem problema nenhum. Depois eu vou olhar se está certinho, tá bom? Então, só queria que vocês soubessem disso. Por exemplo, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Aí aqui no caso ia dar 3 à quinta. Na letra B, 2 elevado a 15. Na letra C, era divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Ia dar 3 ao quadrado. Que no caso, se vocês fizerem o resultado, é 9. Aqui, letra D. Divisão também de potência. Repete a base, subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Letra E. Era potência de potência. Então, 3 na multiplicação, no caso, na potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6, certo? Aí, quem fez o resultado de 3 à sexta, ótimo. Quem não fez, tudo bem. A questão que eu estava pedindo era isso. Letra F. Aqui é só propriedade de potência. Eu tenho aqui 8 vezes 2 ao quadrado, como está entre parênteses. Esse quadrado serve tanto para o 8 como para o 2, como para o 2. Então, aqui 8 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Faz separado. 8 ao quadrado é 64 vezes 2 ao quadrado, que é 4. Então, 64 vezes 4 e vocês vão ter o resultado. Mas o que eu quero é até aqui, por enquanto, certo? 4 vezes 3 ao quadrado, a mesma coisa. Separa. 4 ao quadrado, 3 ao quadrado. Beleza? Na quarta questão, muita gente me perguntou como é essa questão. Vocês tiveram aula de raiz, radiciação. Então, aqui só era somar as raízes ou subtrair as raízes, não tinha segredo.
Raiz de 121, 11. Mais raiz de 100, 10. 11 mais 10, 21. Raiz de 81, 9. Menos raiz de 16, que é 4. 9 menos 4, 5. Na letra C, raiz de 1024 é 32. Mais raiz de 49, que é 7. 32 mais 7, 39. E assim por diante. Na letra D deu 18. Na letra E também deu 18. Letra F, 3. Letra G, 15. Letra H, 43. Na letra I, 5. Certo? E agora a última questão, que é essa daqui de expressão numérica, com colchete, com raiz não, desculpa, com colchete, com parêntese e chaves. Então, é uma expressão numérica, não é difícil, um pouco trabalhosa, mas que não estava difícil para vocês fazerem. Então, quem acertou, parabéns. Quem não acertou, vamos praticar. Se quiserem mais dessas questõezinhas para ir treinando, podem me pedir, olhem no livro, certo? Então, aqui, na letra A, 100 menos 413 vezes 20 menos 5 vezes 4 mais 25 dividido por 5. Primeiro eu resolvo o que está no parêntese. Então, resolvendo o que está no parêntese, 20 menos 5 vezes 4. Se eu fizer 20 menos 5, eu erro, né? Eu tenho que fazer o quê primeiro? Multiplicar. 5 vezes 4, que dá 20. Aí, 20 menos 20 dá 0. Então, continuo. 100 menos 0, mais 25 dividido por 5. 100 menos 0. Por que menos 0? Porque 403 vezes 0 dá 0. Então, 100 menos 0, mais 25 dividido por 5. Aí, 100, 0 eu corto aqui. 100 mais 25 dividido por 5. 125 dividido por 5, que vai dar 25. Na letra B, 4 vezes 9 dividido. Aí aqui eu fiz a continha, no caso, né? Primeiro parênteses. 7 mais 3, 10. 10 menos 9, mais 2. 10 menos 9 é 1. 1 mais 2 é 3. As outras coisas estão tudo sendo repetida por enquanto. Então, já obtive o resultado daqui, que deu 3. Desse parênteses. Agora, eu posso resolver o resto. 4 vezes 9 dividido por 3 vezes 5. 4 vezes. Quanto é 9 dividido por 3? 3 vezes 5. 4 vezes 3 vezes 5 é 15. Então, 4 vezes 15 é 60. Certo? Então, agora vamos para a aula. Olá, sexto ano. Hoje vamos falar sobre formas geométricas e espaciais, que está no capítulo 3 do livro de vocês, certo? Esse capítulo está situado na página 83 do livro, ok? Hoje vamos ter aula sem ser no quadro, por opção mesmo, porque tem várias figuras para mostrar para vocês, certo? E aqui vai ficar mais fácil de vocês acompanharem. Na semana que vem a gente volta com a aula no quadro de novo, certo? Então, vamos lá. Vocês já perceberam que vivemos em um mundo de formas e que para todos os lados que nós olhamos existem coisas com formatos diferentes, não é isso? Vocês seriam capazes de determinar o nome das formas que estão presentes em uma sala de aula? Ou no nosso dia a dia? São muitas, não é mesmo? Desde o surgimento da matemática, a geometria também tem sido assunto de vários estudos. Geometria é uma parte da matemática que estuda as formas da natureza. Então, geometria vem do grego. Geo significa terra e metria significa medida. Então, tem a medida da terra, o estudo da medida da terra, ou melhor falando, as formas da natureza. Então, muitas formas têm nomes específicos, outras são uma mistura de diversas formas, não tendo assim um nome exato. Podemos dividir as formas em regiões planas ou sólidas geométricos.
Aí aqui eu tenho algumas regiões planas para mostrar para vocês. Essas aqui, com 2 dimensões, vocês vão ver no capítulo 8, certo? Então, essas linhas fechadas ou abertas, que está mostrando aqui, são figuras de uma única dimensão, que é essas aqui, de regiões planas. Aqui eu tenho um quadrado, um triângulo, um círculo, então, várias formas que a gente vai estudar nesse capítulo. Aqui fala um pouco sobre a pirâmide de Quéops, na página 84. E esse textinhozinho aqui, que é uma curiosidade, eu não vou ler. Eu vou deixar para vocês lerem e fazerem um resumo e anotar esse resumo no caderno, certo? Como o texto indica, as formas geométricas acompanham o homem desde a antiguidade. Elas têm uma forte influência nas artes e na arquitetura, como também interferem na qualidade de vida, pois são as formas que a geometria nos traz que facilitam o nosso modo de vida. Os sólidos são figuras espaciais, ou seja, ocupam lugar no espaço e possuem 3 dimensões. Entre as formas espaciais destacam-se os poliedros e os corpos redondos. Os sólidos geométricos ocupam 3 dimensões no espaço. Vamos começar vendo sobre poliedros. Poli significa várias. Edros significa faces planas. Então, poliedros são figuras que possuem várias faces planas. Possuem apenas faces planas. Os poliedros eles podem ser regulares ou não regulares. Os poliedros regulares possuem todas as faces planas iguais. Então, aqui são os elementos de um poliedro. Todo poliedro vai ter uma face, uma aresta e um vértice. Não só uma, né? Eles possuem mais de uma face, mais de uma aresta, mais de um vértice. Mas todos eles vão ter que ter esses três elementos. Então, aqui no cubo, podemos observar. Tem aqui um cubo, né? A face. Tenho aqui essa face. Tenho aqui, ó, podem observar, as faces são essas partes aqui, ó. Temos também as arestas, que são essas partes aqui, ó. Ok? E temos os vértices, que são essas partezinhas aqui. Então, as faces aqui. Ó, A, B, C, D, uma face. Aí depois, B, F, C, G. E outras formando mais faces em torno do poliedro. As arestas. Tenho aqui, ó, a aresta AB, a aresta CD, ABC, a FG, entre outras. Os vértices, tenho vários vértices. A, B, C, D, são todas essas pontinhas aqui, essas extremidades, certo? Os vértices. E aqui tá falando uma curiosidade. Você sabia que existe uma relação entre as faces, os vértices e as arestas de um poliedro? Pois é verdade. E não é coincidência, não. É uma relação que foi descoberta por um grande matemático por meio de muito estudo e pesquisa. Esse matemático se chamava Leonardo Euler. Ele nasceu na Suíça, de Basileia, em 15 de abril de 1707. Em uma família tradicionalmente dedicada à pesquisa científica. A precocidade e o brilhantismo de seus primeiros trabalhos despertam o interesse dos principais matemáticos de sua época. Sua contribuição foi enorme para o progresso da matemática e da física, e ainda hoje somos beneficiados por as descobertas de Euler, né? Então, aqui tem a relação de Euler, que é a relação entre faces, vértices e arestas. Então, com essa formulazinha de Euler, eu consigo encontrar faces, ou vértices, ou arestas. Então, aqui, ó,
ela é válida para poliedros, pois são os poliedros que possuem faces, arestas e vértices. Então, vamos lá, a formulazinha é essa. F mais V igual a A mais 2, ou seja, face mais vértice igual a aresta mais 2. Essa é a fórmula. Então, aqui eu tenho um cubo, que é um poliedro. O cubo, ele possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Aí, aqui só para mostrar que a igualdade é verdadeira, ou seja, o número de faces mais vértices vai ser igual ao número de arestas mais 2. Então, aqui, um poliedro que possui 6 faces, mais 8 vértices, então 6 mais 8, 14, igual a 12 arestas mais 2, que é 14 também. Aqui no livro tem um errinho, aqui tem um ponto, mas isso aqui é um mais, certo? Então, 6 mais 8, 14, 12 mais 2, 14 também. Então, é uma igualdade verdadeira, certo? Prismas. Prismas também são poliedros, e os prismas, eles possuem duas bases paralelas e faces laterais retangulares. Então, a gente percebe aqui que as bases dos prismas, elas podem ter formas variadas. Ela pode ter uma forma hexagonal, quadrada, triangular. Então, esse aqui é o prisma de base triangular, prisma de base quadrada e o prisma de base hexagonal. Pirâmides são poliedros também, que possuem apenas uma base, um vértice principal e faces laterais na forma de triângulo. Então, todo mundo conhece o que é uma pirâmide. Pirâmide de base triangular, essa daqui é uma pirâmide de base quadrada e uma pirâmide de base pentagonal. Penta, 5 lados, certo? Corpos redondos possuem pelo menos uma face não plana, ou seja, arredondada. Então, eu tenho aqui, ó, um corpo redondo, que é o cilindro, outro corpo redondo, que é a esfera, e outro corpo redondo, que é o cone. Os corpos redondos têm a propriedade de rolar. Continuando aqui, muito antes de Euler, um outro estudioso deu os primeiros passos para a descoberta do conhecimento matemático. Seu nome era Platão. Platão teve uma educação semelhante à dos jovens aristocratas de sua época, que envolvia várias áreas das ciências. Em 387 a.C., fundou em Atenas uma escola chamada Academia, com uma exigência escrita na fachada: que aqui não entre quem não for geometra. Em pouco tempo, essa escola tornou-se um dos maiores centros culturais da Grécia, tendo recebido políticos e filósofos como Aristóteles, Demóstenes e Esquines. Sua contribuição foi de inestimável valor em várias áreas, inclusive na geometria. Um de seus estudos foi sobre os poliedros regulares, os poliedros de Platão. Então, são esses aqui, os poliedros de Platão: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Cada um deles tem as seguintes propriedades: todas as faces têm o mesmo número de arestas e de cada vértice sempre parte o mesmo número de arestas. A bola é um objeto utilizado no lazer e em diversos desportos. Normalmente é esférica, mas pode ter outras formas, como a oblonga, apenas em poucos casos especiais, como a bola de rugby. Pode ser oca e repleta de ar, como a bola de futebol, ou sólida, como a bola de bilhar ou a de golfe. Bolas eram muito usadas em tempos antigos por povos como egípcios, os gregos, os romanos, os astecas e os povos que precederam na América Central. Aqui só é um textinho complementar. Agora aqui tem uma questão sobre aquela fórmula de Euler que a gente viu, que é F mais V é igual a A mais 2.
E tem uma questãozinha aqui no passo a passo, que esse passo a passo é uma questão que já vem respondida no livro de vocês, mas quando ela vem respondida, é para vocês treinarem e depois verem se está certa, né? Então, vamos lá. Calcule o número de arestas da pirâmide de base hexagonal. É uma base que tem 6 lados, né? Sabendo que ela tem 7 faces e que o número de vértices é igual ao número de faces. Então, vamos lá. Tá dizendo que ela tem 7 faces, então o número de faces é 7. E tá dizendo que o número de vértices é igual ao de faces. Então, se o de faces é 7 e o de vértices é igual, o de vértices também é 7, né? Ele quer saber o número de arestas. Pediu pra gente calcular o número de arestas. Então, ele quer saber quanto vale A. Agora, vamos lá. A fórmula é F mais V igual a A mais 2. Quanto é F? 7 mais vértice também é 7, igual a A mais 2. 7 mais 7, 14, igual a A mais 2. A é igual a 14, certo? Menos 2. A vai ser igual a 12. Então, 12 é o número de arestas. 12 é o número de arestas. Número de arestas. Entenderam? Eu coloquei aqui. Vou explicar essa partezinha novamente para vocês entenderem melhor, certo? Então, eu tenho aqui face mais vértice igual a aresta mais 2. É a fórmula. Essa fórmula aqui eu não posso mudar. É uma fórmula de Euler. A gente viu agora sobre ele. E é uma fórmula que ele criou que serve para identificar o número de face, de vértice ou de arestas. No caso dessa questão aqui, está perguntando o número de arestas. Então, eu tenho o número de faces, tenho o número de vértices e preciso descobrir o número de arestas. Então, aqui eu tenho 7 mais 7, que é o número que a questão me deu, 7 faces, 7 vértices, 7 mais 7, 14, igual a, que eu não sei quanto é, mais 2. A é igual a 14 menos 2. Por que eu coloquei A veio para o primeiro membro e 14 veio para o segundo membro? Como eu tive que mudar os dois, esse aqui, se fosse fazer na regrinha mesmo, esse A ia vir para cá negativo, o número de arestas também ia vir negativo, e ia ficar aqui, esse aqui mais 2, ia permanecer mais 2 mesmo. Certo? Então, eu ia ter que multiplicar tudo por menos 1, porque minha incógnita não pode ficar negativa. Então, quando eu multiplicasse por menos 1, todos os sinais iam mudar. Aqui ia ficar positivo, aqui ia ficar positivo e aqui ia ficar negativo. Então, só para vocês verem que dá no mesmo. Então, como eu vou mudar um lado e outro, então eu posso fazer direto assim, certo? Vocês podem fazer direto. 14 é igual a A mais 2. A é igual a 14 menos 2, que dá 12. Então, 12 é o número de arestas dessa questão, ok? Segunda questão. Em um prisma pentagonal, determine o número de vértices. Aqui está querendo saber o de vértices, sabendo que ele possui 15 arestas e 7 faces, certo? Ele está dando o número de arestas. O número de arestas ele está dando que é... O número de arestas é 15. Número de vértices é o que ele quer saber. E o número
de faces é igual a... Mas ele diz aqui, ó, em um prisma pentagonal determina o número de vértices, sabendo que ele possui 15 arestas e 7 faces. Então, faces a gente também tem, né? Eu coloquei aqui que não tinha, mas ele tem 7 faces. Ele quer saber o número de vértices. Como é a formulazinha? A formulazinha é F mais V é igual a A mais 2. F é 7, não é isso? Mais, quanto é o V? É o que eu quero saber. Igual a A, que é 15, mais 2. 7 mais V é igual a 15 mais 2, é 17, não é isso? Então, V é igual a 17 menos 7. Esse aqui vem para esse lado negativo. Então, V é igual a 10. Então, o número de vértices dessa questão é 10. Segunda questão do passo a passo, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre planificação. Então, podemos chamar o cubo de hexaedro regular, pois suas 6 faces são quadrados de mesma área. Aí aqui está mostrando a planificação do cubo. Planificação é o ato de a gente desenhar no papel todas as faces planas ou não planas de um sólido. Então, aqui é a planificação, ó. Se eu pegasse isso aqui e juntar tudo, eu formo um cubo. Se eu pegar aqui, a dessa figura aqui, eu formo um paralelepípedo. E aqui é a planificação do cilindro. Então, cubo, paralelepípedo e cilindro. Todos eles aqui tá mostrando a planificação deles. O paralelepípedo ou bloco retangular é um poliedro bastante usado na confecção de embalagens. A gente vê direto embalagens para presente, caixa de sapato, é também usado para colocar algum tipo de roupa e assim sucessivamente. Então, ele é bastante usado na indústria, certo? Vamos dar sequência aqui. Essa questão aqui, passo a passo, eu não vou pedir para vocês fazerem agora, depois eu vou fazer com vocês, certo? E aqui tá falando sobre a história do Tangram. Você conhece a história do Tangram? Existem várias versões sobre essa história. Conta-se que um serviçal quebrou o mais belo vaso do Palácio Imperial em 7 pedaços, e o imperador, zeloso com sua coleção de cerâmicas, exigiu a imediata reposição do vaso ou o serviçal perderia a cabeça. Desesperado, o pobre serviçal tentou a todo custo montar as peças, mas não conseguiu. No entanto, notou que com as 7 peças poderia representar não apenas vasos, mas toda sorte de figuras. Ao ser chamado para dar conta do vaso, o serviçal mostrou o que tinha descoberto. O imperador adorou a brincadeira e poupou o pescoço do nosso querido herói. Agora que você já sabe a origem do Tangram, você seria capaz de identificar todas as formas planas que ela contém? Construa o seu Tangram e represente usando todas as figuras seguintes. Depois divirta-se criando novas figuras. Com as peças do Tangram, construa. Então, eu vou colocar lá na página para vocês verem. Ó, aqui com as peças do Tangram, pode-se construir um gato, um barco, um dançarino. Então, tem várias outras figuras que podem ser construídas. Tangram, quebra-cabeça chinês, formado por 7 peças. Então, quais são as peças que é composto um Tangram? Um Tangram é composto por 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Com essas peças, podemos formar várias figuras, utilizando todas elas e sem sobrepô-las. Segundo a enciclopédia do Tangram, é possível montar mais de 1.700 figuras com as 7 peças. Esse quebra-cabeça, também conhecido como o jogo das 7 peças, é um importante instrumento facilitador da compreensão das formas geométricas. Além de tornar mais fácil a compreensão da geometria, ele desenvolve a criatividade e o raciocínio lógico, que também são fundamentais para o estudo da matemática. Então, veja como é criativo, né? Aqui
formaram um gato com as 7 peças do Tangram, formaram um barco e um dançarino, mas vocês podem formar várias figuras. E eu quero ver o Tangram de cada um de vocês, certo? Vocês podem fazer ele desenhado no papel ou vocês podem pegar e tentar fazer alguma estrutura concreta mesmo, formando algum objeto, certo? Eu quero ou um objeto, vocês fazem um objeto. Vocês podem recortar uma cartolina durinha e tentar fazer algum objeto e tirar a foto desse objeto, ou vocês podem fazer um desenho, vocês escolhem, ok? Eu vou deixar a critério de vocês, se um desenho ou um objeto, ok? Então, vocês têm esse Tangram para fazer. Vocês têm também aquele texto sobre a pirâmide de Quéops para ler, que fica na página 84. Vocês vão ler sobre a pirâmide de Quéops e vão resumir esse texto, certo? Resumir e colocar no caderno. Vocês colocam lá. Curiosidade, coloca pirâmide de Quéops, capítulo 3, certo? Depois vocês vão fazer um Tangram. Vocês vão criar um diferente desses que já tem aqui no livro, certo? Eu não quero ver um gato, nem um barco, nem um dançarino. Eu quero ver outras figuras, ok? Podem pesquisar na internet, tentar fazer um objeto ou desenhar. O importante é que vocês façam. E logo em seguida, quando vocês fizerem esse Tangram, vocês vão fazer esse exercício de aplicação que está no livro também. Eu quero que vocês façam do primeiro até o 10º. Não precisam fazer as outras agora não, viu? As outras ficam para a próxima aula, para eu fazer junto com vocês. Eu vou fazer no quadro algumas questões na próxima aula sobre geometria com vocês, certo? Mas por enquanto eu quero que vocês façam essas. Primeiro até o 10º, ok? Primeiro até a 10ª questão. Deu para ver aí. Eu vou colocar anexado na plataforma esse exercício e espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam alguma coisa, vocês podem tirar dúvida comigo no WhatsApp, certo? E façam o exercício, me mandem a foto. E eu quero ver todos esses Tangrams de vocês, certo? Quero ver toda a criatividade de vocês. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima aula.